Unhas bem cuidadas podem dizer muito sobre sua dona. Mesmo um terno de negócios caro ou um vestido de noite não produzirão o efeito desejado com uma manicure ruim. Como nem todo mundo tem a sorte de ter unhas fortes e saudáveis, as mulheres costumam recorrer a pequenos truques, e é por isso que as extensões de unhas são tão populares. Cuidados com as unhas antes das extensões. Se as unhas forem mantidas em boas condições e a manicure for feita regularmente, não será necessário prepará-las para as extensões de unhas. No dia do procedimento, você não deve usar creme para as mãos e fazer terapia com parafina, bem como envolver as unhas com óleo. As unhas absorvem bem essas substâncias, o que interfere em sua adesão ao material de preenchimento. Depois de uma manicure, você deve passar pelo menos 4 dias, se for necessária uma abordagem individual, é melhor esperar uma semana. Durante esse período, você pode preparar as unhas para o acúmulo, levando em conta suas peculiaridades. O que é extensão de unhas? Um dos segredos das mulheres são as extensões de unhas. Ao contrário da crença popular, elas podem parecer muito naturais. As moças com unhas finas e quebradiças precisam recorrer a esse procedimento para obter pelo menos um comprimento mínimo. Todas aquelas que querem experimentar e impressionar podem escolher um tamanho maior e aumentar significativamente o comprimento. Extensões de unhas em casa também são comuns, não é necessário nenhum equipamento sério para isso. Para modelar, use principalmente os materiais da lista, são usadas 3 tecnologias, nas pontas. Em moldes. Sem módulos auxiliares ao estender dentro dos limites da unha para fortalecer a unha. Materiais de extensão. Os materiais de modelagem de unhas mais populares são os seguintes. Acrílico, originalmente usado por dentistas, mas foi gradualmente transferido para os salões de beleza. O trabalho com acrílico é semelhante à fabricação de obturações dentárias. O pó é misturado com um solvente, torna-se plástico e pode assumir a forma desejada. Atenção! A acetona dissolve o acrílico, portanto, é necessário lavar o verniz dessas unhas com outros meios, por exemplo, guardanapos especiais. O material é durável e essas unhas são fáceis de remover com um líquido especial, se desejado. A desvantagem é a superfície fosca, que contrasta com a unha natural, e a porosidade, exigindo a aplicação de um revestimento especial antes do verniz colorido. Além disso, o acrílico tem um odor bastante forte, se houver uma criança em casa, é impossível fazer esse acúmulo. Gel, material mais moderno, endurece em uma lâmpada UV especial. Esse método tem um efeito bactericida, de modo que as unhas ficam protegidas contra fungos no caso de pequenas delaminações no acúmulo. O revestimento é brilhante, o que lhe confere naturalidade. As desvantagens são sua fragilidade com mudanças de temperatura e um processo de remoção complicado. Como fazer as unhas em casa com gel? Para isso, você terá de adquirir uma lâmpada UV. O material endurece sob a influência da luz ultravioleta e tem a forma de um líquido. Na primeira vez, é melhor usar o gel, é fácil o suficiente para ser construído e não tem um odor forte. Seda, na maioria das vezes, é um método auxiliar de extensão de gel, no qual um retalho de tecido é colocado dentro de camadas de polímero. A modelagem de unhas geralmente é feita nas pontas ou em formas. A primeira opção são as unhas postiças com uma camada de acrílico ou gel sobre elas. Elas são aplicadas em uma parte da placa unguial. As pontas não são adequadas para todos. Esse método é usado se as unhas forem muito curtas ou tiverem um formato irregular. As pontas são divididas por local de fixação, essa área é selecionada de acordo com as características e o tamanho da unha, formato. Elas podem ser clássicas, curvas ou retas, comprimento, pode ser feito qualquer um, a pedido do cliente, cor, as pontas podem ser de cor natural, transparentes, de tons diferentes ou com um padrão pronto. O segundo método de extensão de unhas são as formas. São modelos, fixados na borda livre da unha. De acordo com a forma determinada, é aplicado o material para a construção. Geralmente são usados modelos ovais ou quadrados, mas também existem modelos universais. A escolha do método depende da condição das unhas e dos desejos da cliente. Procedimento em casa. Se você conhece a tecnologia de modelagem de unhas e possui os materiais e ferramentas necessários, o procedimento pode ser realizado. De forma independente, não é difícil de aprender. Quanto mais você treinar, menos tempo levará. Como fazer as unhas em casa?
É melhor que os iniciantes façam tudo passo a passo, sem pressa e seguindo claramente as instruções. Extensões sem gel e acrílico. A extensão sem o uso de acrílico e gel é possível com o uso de seda. Essa tecnologia permite que você obtenha um resultado mais natural com menos danos às unhas. Muitas vezes, as placas unguiais quebradas são corrigidas dessa forma. A técnica envolve o uso de pequenos pedaços de seda ou materiais sintéticos semelhantes. A unha respira sob uma camada leve e fina. Atenção! A seda é bastante frágil e não é adequada para pessoas que trabalham muito com as mãos ou levam uma vida ativa. A extensão de seda é um procedimento bastante complicado, por isso os iniciantes não devem começar com ela. O resultado dura uma semana. As extensões de seda têm suas próprias vantagens, não prejudicam as unhas, ajudam a reparar uma unha traumatizada, uma aparência totalmente natural. As desvantagens das extensões de seda incluem baixa durabilidade e resultado de curta duração. Para fazer unhas de seda por conta própria, você precisa dispor de muito tempo livre e materiais. O guia passo a passo é o seguinte: as unhas devem estar limpas e desengorduradas, e são passadas sobre elas com um defletor para garantir a adesão da seda à superfície. Aplica-se um adesivo projetado especificamente para seda ou pontas. Em seguida, uma peça de tecido com a forma e o tamanho desejados é fixada. A superfície da seda é nivelada na unha com um bastão de laranja e o excesso de material é removido com uma tesoura pequena. Aplica-se o ativador de gel. Após a secagem, o revestimento é lixado e, se desejado, é aplicado verniz. Observação: se a seda for usada para mascarar danos à unha, é melhor não aplicar verniz, pois assim será possível monitorar o estado da placa e controlar a cicatrização. Extensões para você mesmo é mais fácil fazer você mesmo com as pontas, mas você pode experimentar e usar os formulários. Eles estão disponíveis. Top: o material é colocado no recesso da forma e, em seguida, pressionado contra a unha e inferior bolas de acrílico com pincel com o formato desejado. A segunda técnica é bastante complicada e não é adequada para iniciantes. É melhor usar o acúmulo nos moldes superiores. Além disso, essas unhas ficarão mais lisas. A técnica passo a passo é a seguinte: desinfetar as mãos. A camada natural de gordura é removida da superfície da unha com uma lima. A cutícula é removida. A placa é lubrificada com primer, base, e desengordurada. As formas desejadas são selecionadas. Um par de esferas de acrílico é colocado no interior da placa, distribuídas de acordo com o comprimento necessário. O molde é aplicado à unha, pressionado para baixo e o excesso de material é espremido. Mantenha a pressão por 5 a 7 segundos e escove a parte interna da unha. Quando o acrílico estiver curado, o molde poderá ser removido. O formato é corrigido com uma lima. A cutícula é tratada com óleo. Extensões de unhas com gel e sem lâmpada. Para adicionar unhas sem o uso de lâmpada e gel, use pontas de unhas. Há um grande número de formas e tipos no mercado. Recomenda-se comprar pontas de plástico e verificar sua qualidade, dobrando-as levemente. Não deve haver nenhuma faixa branca. Atenção! Não é possível criar formas pontiagudas nos chipis, o melhor será o quadrado e o quadrado oval. Essa técnica tem vantagens inegáveis: baixo custo, simplicidade e curto tempo de execução. Há desvantagens nos chipis: se desgastam rapidamente, não têm aparência natural. Para fazer as unhas com o uso de pontas, você precisará de cola, alicate, lixa de unha, cola em pó, ativador e verniz. O trabalho é realizado da seguinte forma: a cutícula é removida com um palito de laranjeira. A superfície da unha é tratada com uma lixa de unha para melhor aderência à cola. A placa é desengordurada. A largura da unha e a ponta são ajustadas uma à outra. Os espaços em branco são dispostos em ordem, de acordo com sua numeração. A área de contato da ponta é fixada no prego, a partir do centro, em um ângulo de 45 graus. O degrau da peça de trabalho deve encontrar o prego na borda. Pressione toda a construção e mantenha-a pressionada por 15 segundos. É necessário garantir que não haja acúmulo de ar sob a ponta. Após esse procedimento, deve-se aguardar cerca de 10 minutos. Em seguida, aplique alternadamente em cada chipis uma camada de cola e mergulhe as unhas no pó. Deixe secar.
Finalize essas ações quando a densidade da unha for suficiente. A etapa final é a aplicação do ativador, ele fixa o pó e torna a superfície lisa. Você pode aplicar um verniz da cor desejada. Extensões nas pontas, dicas de manicures experientes. Para preservar as unhas artificiais, você pode usar as dicas de manicures experientes. O verniz das unhas estendidas remove o líquido. Sem acetona, com produtos químicos domésticos, deve-se trabalhar com luvas. A forma da unha não é corrigida com tesouras, mas com cortadores especiais ou limas. Vale a pena evitar cargas fortes e movimentos bruscos das mãos. O cuidado constante com a cutícula é necessário. Você pode usar óleos especiais e géis com vitaminas. Isso significa movimentos leves de massagem esfregados na base das unhas. Se necessário, use um creme para reduzir o crescimento da cutícula. É melhor substituir a manicure com imersão por meio de remover o excesso de pele na unha. Ao frequentar a sauna e a piscina, é necessário evitar mudanças de temperatura, com isso, as unhas se tornarão frágeis e elas devem ser bem resfriadas e secas, e então voltarão a ter força. A correção é necessária aproximadamente uma vez por mês. À medida que as unhas crescem, é necessário colocar material na área de crescimento. O tempo exato entre as correções depende da velocidade de crescimento das unhas e de outras características individuais. Pelo menos uma vez por ano, durante 2 a 3 semanas, é bom dar um descanso às unhas, pois os procedimentos constantes afetam sua condição. Se você deseja ter uma boa manicure, isso pode ser feito de várias maneiras. O procedimento de extensões de unhas é apenas um deles. Ele permite que cada garota experimente uma imagem ousada ou simplesmente dê às mãos uma aparência bem cuidada. Você pode fazer um comprimento extremo com um padrão interessante ou a variante mais natural, para que ninguém pense em unhas artificiais.